Oi, 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 oi. Olá, facilitadores. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Muito bem. Vamos entrando, galera. Vamos enviando essa live aí para quem vocês sabem que tem interesse de aprender sobre investimento e principalmente investir na Selic, né? Estamos em alta e queremos trazer um conteúdo para você aí para poder aproveitar todas as oportunidades que o mercado tem para oferecer para todos nós. Então vai enviando essa live aqui para quem vocês sabem que precisa e que vai ser o pontapé inicial para começar a falar de investimentos e aprender um pouquinho mais de investimentos, não é mesmo? Então vamos entrando, sejam bem-vindos. Galera da Facilite aqui em peso. Vocês estão me ouvindo? Quem tá me ouvindo aí, dá um tchauzinho, manda um aceno pra mim, pra entender que vocês estão me ouvindo bem. Já já a nossa convidada entra, fica online com vocês. Vamos entrando. Vamos lá, vamos falar sobre Selic. Quem tá chegando agora, quem ainda não conhece a gente, que foi indicado para assistir essa live, a gente vai falar sobre a Selic, sobre investimentos e sobre o mercado econômico brasileiro, sobre o cenário econômico brasileiro, que influencia tanto nos investimentos e principalmente no Tesouro Selic. Vamos trazer uma convidada que tem mais de 15 anos de experiência para falar sobre o assunto, para te trazer um pouco mais sobre hábitos saudáveis, hábitos financeiros que podem te proporcionar a realmente fazer uma economia todos os meses para que você possa poupar, investir e ter a tão sonhada liberdade financeira. E tudo isso a gente pode começar utilizando aí a alta inflação que a gente vive nesse momento. Então envia essa live aí para quem vocês acham que precisa estar aqui com a gente hoje, que já a nossa convidada está entrando para falar um pouquinho mais com a gente. Bom, quem aí acha que a inflação é um vilão e que a inflação só acaba corroendo o nosso dinheiro, não é mesmo? Essa é uma frase da nossa convidada e que muitas vezes a gente pensa dessa forma e não encara de outra maneira. Claro que a inflação é ruim para todos nós, só que nós que trabalhamos com o mercado financeiro, nós que trabalhamos com dinheiro todos os dias, podemos trazer uma nova perspectiva às pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar na nossa live de hoje. Todo mundo aí, vamos entrando. Mais uns minutinhos. A gente chama a nossa convidada para participar da nossa conversa e do nosso bate-papo. Olá, pessoal. Boa noite. Oi, Vivian, tudo bom? Seja bem-vinda. Sim, eu te escuto super bem. Tá me ouvindo bem, Vivian? Perfeito. Pessoal, vou fazer um breve resumo da Vivian. Essa é uma profissional incrível. A Vivian é planejadora financeira CFP. Ela é certificada técnica internacional de planejamento financeiro, especialista de investimentos com mais de 15 anos de experiência, instrutora do curso de gestão de finanças pessoais do Banco Central do Brasil e autora de conteúdos da suasaudefinanceira.com.br. Seja bem-vinda, Vivian. A gente está muito curioso para saber tudo que você tem para falar para a gente. Trocar informações sobre esse assunto que acaba influenciando na vida de todos nós, né? E quanto mais informações nós temos, mais seguros, mais independentes somos nas nossas escolhas financeiras, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E eu antes estava consumindo conteúdo seu, eu vi que você usa uma frase que a inflação nem sempre é um vilão, né? Que a gente pode usar a inflação a nosso favor. Então, começa a falar pra gente como a gente pode usar a inflação a nosso favor. É isso aí. É muito importante as pessoas entenderem o conceito de inflação, né?
que, de fato, a inflação ela é aquele aumento contínuo e generalizado dos preços. Mas entender o que causa esse movimento e de que forma nós podemos também nos posicionar no mundo dos investimentos ganhando com a inflação, muitas vezes essa é uma forma de nos protegermos, né, contra essa perda de poder de compra do dinheiro. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que vem causando essa alta da inflação ao redor do mundo todo. Porque isso não é uma questão que acontece só no Brasil, né? E nesse momento em especial, em razão daquela crise, o conflito geopolítico entre Ucrânia e Rússia, a gente está percebendo um desequilíbrio muito grande na cadeia produtiva. E o que é isso, né, gente? Um desequilíbrio na cadeia produtiva? É a falta de muitos insumos, né, na lei da oferta e demanda. Então, a dificuldade na troca de recursos, de commodities, muitas vezes, como, por exemplo, gás natural, petróleo. A Ucrânia ela é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. E o que o grão tem a ver comigo? Os grãos alimentam a agropecuária e, por consequência, tudo vai ficando mais caro. É uma bola de neve, né? Então, o mundo inteiro está com a inflação pressionada. Uhum. Certo. E num cenário brasileiro, hoje a inflação, a gente está atingindo picos, acredito que depois de 2017 ali, a gente teve uma alta e não regrediu, ela até está linear nos últimos meses, só que isso faz com que o dinheiro ele saia de circulação no mercado e fique dentro dos bancos. Então, como que a gente aproveita isso para o nosso cenário hoje? Para fazer com que esse dinheiro que está dentro do banco, que saiu de circulação, isso é um fator bem importante, né? Quando a inflação está muito pressionada, muito alta, qual que é o principal instrumento que os governos têm para controlar isso? É através da taxa de juros, né? A gente chama isso de política monetária. Então, o governo de cada país, ele tem autonomia para elevar a taxa de juros em alguns momentos e dessa forma o dinheiro fica mais caro. Então é uma maneira dele desestimular muitas vezes o consumo e acabar desaquecendo a inflação pela ótica da demanda, né? E a taxa de juros ela é um grande norteador para todo o crescimento de uma economia. Então quando a gente entende que os juros estão subindo e o dinheiro está ficando mais caro, certamente as pessoas acabam consumindo menos. Mas, ao mesmo tempo, o reflexo imediato disso é o menor crescimento do PIB, né? Que é a nossa produtividade de um país. Então, juros altos pode ser um contexto ruim pela ótica do crescimento de um país. Porém, juros altos, ao mesmo tempo, é uma maneira de se ganhar juros no mundo dos investimentos, né? Então, quando a gente fala de mercado de renda fixa, o Brasil ainda é uma economia que, na ótica do investidor, ela é muito atrativa. Nós temos, pessoal, uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa taxa de juros, que hoje está num nível historicamente muito alto, de 13,75%, se descontarmos a inflação projetada para os próximos 12 meses, a gente continua no ranking, no topo mundial de maior juros real. Isso faz com que muitos investidores internacionais também investam no Brasil, não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Sabendo que os juros estão altos, usar o crédito com sabedoria, dentro de um planejamento financeiro bastante equilibrado, né? E, ao mesmo tempo, se aproveitar, constituindo aí um planejamento de investimento, onde eu não preciso correr muito risco, porque o mercado de renda fixa ele tem uma volatilidade menor do que a renda variável e ele me oferece um bom prêmio nesse momento. E diz pra gente, o que é a renda fixa, né? Algumas pessoas que podem estar acompanhando a gente ainda não sabem como funciona. Eu entrei no mundo dos investimentos há muito pouco tempo, até então eu não poupava dinheiro e não investia, né? Nossa, então eu tô essa é uma aprendendo dúvida também. Então, super comum, porque a palavra renda fixa, ela nos leva a uma interpretação errada de que o rendimento é fixo, né? E não tem nada a ver com isso, né, gente? O conceito de renda variável é mais fácil de entender, porque é uma renda que de fato varia, ações, né?
O preço das ações não depende necessariamente de um indicador econômico, sim da performance das empresas, de segmento. Agora, quando eu falo de renda fixa, o primeiro conceito que eu preciso entender é que renda fixa é um tipo de dívida, tá? Então, as empresas, elas emitem dívidas para captar recursos. E essa dívida emitida pela empresa é um título de investimento, certo? Então, quem investe, quem acredita nessa empresa e empresta dinheiro para ela, é o investidor. E você emprestaria dinheiro para alguém que você achasse que não tem capacidade de pagamento, de te devolver esse dinheiro? Não, né? E é por isso que existem diferentes níveis de risco dentro da renda fixa. Um título de renda fixa, eu vou dar alguns exemplos bem simples da gente entender. Um título de renda fixa, ele pode ser emitido por uma empresa do setor financeiro, por exemplo, um banco. Então, quando eu invisto num CDB de um banco, eu estou emprestando meu dinheiro para aquela instituição financeira. Eu sei que tem vários níveis de riscos diferentes. Eu posso emprestar para um grande banco ou eu posso emprestar para uma empresa menor, né, que está precisando mais capital e por precisar mais, ela me paga um rendimento maior. Então, sempre que eu vejo rendimentos muito diferentes, eu preciso entender que o prêmio está atrelado naturalmente ao nível de risco. Agora, se a empresa que emite esse título, ela não é do setor financeiro, ela é, sei lá, uma empresa de energia elétrica. Aí, no caso, eu estou falando das debêntures. Vocês já devem ter ouvido falar de debêntures, né? Então, é uma empresa que não é do setor financeiro, que também está precisando captar e eu posso emprestar meu dinheiro para ela. Qual é a diferença em termos de garantia? Se é um CDB de um banco, eu tenho o FGC. Vocês já ouviram falar dessa sigla? Conta. Eu já ouvi falar, será que o pessoal que está acompanhando a gente bem sabe o que é o importante. FGC? O mercado financeiro é cheio de letrinhas, né? A gente vai traduzindo ela. Siglas, que conforme a gente então vai entendendo a gente está falando mais, primeiro a gente começa de a se familiarizar com segurança, elas, né? Quando eu invisto num título emitido por uma instituição financeira, como é o caso de um CDB, de um banco, um RDC, de uma cooperativa de crédito, eu vou ter a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, ele serve justamente para proteger o investidor. Mas é ilimitado? Não, ele tem naturalmente um limite que hoje é de 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, o investidor que quer diversificar os seus investimentos e arriscar um pouco mais emprestando dinheiro para empresas com menor rating, né, que a gente diz, uma menor classificação de risco, ele sabe que ele tem esse limite de proteção, tá bom? Se eu invisto numa empresa que não é do setor financeiro, eu não tenho esse GC. Pode falar. Então, o FGC, então, ele garante que, caso aquela instituição da qual eu investir, ela venha a decretar falência e tudo mais, ele garante que eu vou ter de volta parte desse valor que eu investi. Se foi acima de 200 e alguma coisa, eu vou ter só esse teto negócio máximo pode levar um tempo, retorno. é importante também, tá, gente? Volta, porque certo? É claro que não é de imediato, né? Então, se demora, por exemplo, 3 meses para você receber, aquele rendimento que era tão alto já não se torna mais, porque durante todo esse período o dinheiro fica sem render. Então, sempre cuidem, desconfiem de ofertas muito fora da curva e busquem informações sobre o emissor da onde vocês estão investindo. E tem mais um exemplo que eu quero falar aqui. A gente falou de instituição financeira, a gente falou de instituição que não é do ramo financeiro, no caso das debêntures, e a gente pode emprestar dinheiro para o governo também, né? Que são os famosos títulos públicos. Investir em título público é investir na família de renda fixa. Mas aí, eu vou esperar você me perguntar para a gente explorar as diferenças. Qual é a pegadinha que tem aí, né? Querem que eu fale um pouquinho sobre as diferenças entre os títulos de renda fixa? Todos você tem os dois lados, né? Então vamos começar assim didaticamente explicando a primeira sopa de letrinhas, que é a sigla CDI. Para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, mas não sabe o que é, o CDI é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é uma referência para o universo de renda fixa. O CDI é a taxa que os bancos cobram entre eles para se emprestar dinheiro. Então, essa taxa, ela precisa acompanhar alguma coisa. O que é? É a taxa de juros do país. Então, a Selic é a nossa taxa de juros.
O CDI, por sua vez, é um índice do mercado financeiro de renda fixa, que é uma excelente referência para todos nós quando a gente vai comparar investimentos dessa categoria renda fixa, tá? Então, quando eu vou investir o meu dinheiro e eu escolho emprestar, seja para o governo, seja para um banco, para uma cooperativa, seja para uma empresa na forma de uma debênture, se esse papel que eu estou investindo é um papel pós-fixado ao CDI, parece uma coisa estranha, mas é super comum a gente ouvir aplicação pós-fixada ao CDI. O que isso significa? Que essa aplicação irá acompanhar o CDI e, por sua vez, a taxa de juros. Quanto mais alto for a Selic, melhor é o rendimento desse tipo de aplicação, tá? Mas não é só isso que existe, né? Certo, entendi. Sim. O pós-fixado, gente, como o nome diz, a gente conhece o quê? A gente conhece o índice que vai corrigir o investimento. Mas ninguém sabe exatamente quanto será o CDI daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, quando eu faço um investimento como esse, normalmente a taxa que eu vou receber é uma taxa percentual do CDI. Então, o banco ele pode me oferecer 100% do CDI. Isso é bom? Sim, eu estou ganhando 100% de um indicador econômico que neste momento está bastante alto, né? Um dos mais altos do mundo, a gente já sabe. E seja por 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu sempre vou ganhar 100% deste indicador. Mas o exato valor que eu vou receber lá na frente, eu não sei. Será que tem alguma forma na renda fixa de eu saber exatamente quanto eu vou ganhar lá na frente? Sim. E aí eu estou falando de outro tipo de aplicação de renda fixa, que é o pré-fixado. Vocês entenderam a diferença do pós-fixado, que acompanha um índice, para um pré-fixado? Quando eu tomo um crédito pré-fixado, assim como quando eu faço um investimento pré-fixado, no momento daquele contrato eu vou definir o prazo e o quanto eu vou receber exatamente em percentual. Então, eu não vou te dizer que você vai fazer uma aplicação que rende 100% CDI. Eu vou te dizer, olha, essa aplicação vai te pagar 12% ao ano, por exemplo. Então, eu consigo facilmente calcular o que isso vai representar em dinheiro daqui a 1 ano, não é verdade? E a grande dúvida que fica até para mim muitas vezes é que muitos aplicativos de instituição financeira hoje proporcionam que a gente entre ali e comece a investir automaticamente. Mas tem essas pequenas pegadinhas do pré-fixado, do pós-fixado, e que muitas vezes trazem dúvida para a gente. E nessa dúvida a gente deixa para depois, vai lá, acaba não investindo dinheiro. Então, isso é bacana de se falar e é algo importante, porque qualquer um pode começar a abrir uma conta numa instituição financeira e começar a investir. Mas o conhecimento faz com que você acerte o muito mais fácil. Conhecimento, gente, ele te dá tanta autonomia, tanta segurança. Você vai tomar suas próprias decisões. E a gente não pode terceirizar nosso planejamento de vida para ninguém, né? E hoje em dia a informação ela está aí, ela está aberta. Olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está trocando informação abertamente. Então, todos que têm interesse em aprender têm a oportunidade. E quando vocês forem fazer algum investimento, é muito importante saber que não existe uma modalidade que seja melhor do que a outra. Não. Existe aquela que é mais adequada para o que você precisa naquele momento, para aquele objetivo. E uma boa carteira de investimento, ela não é composta por uma única estratégia. A gente precisa montar o que a gente chama da pizza de investimento, né? É uma diversificação. É importante ter um pouco ou grande parte pós-fixada ao CDI, principalmente nesse momento de alta de juros. Mas uma parcela pré-fixada também pode me trazer segurança para aquele dinheiro que eu não pretendo utilizar para minha reserva de liquidez, porque isso aqui é importante a gente falar, tá? Qual que é o risco de uma operação pré-fixada hoje? Se eu sei quanto que eu vou ganhar, não tem risco, né? Ainda mais se eu fizer uma operação pré-fixada com uma instituição extremamente segura. O risco, pessoal, é vocês precisarem se desfazer daquele investimento antes da hora, ou seja, antes do vencimento, e aí vocês precisam vender a mercado. A expressão marcação a mercado ela é super comum no mercado financeiro e é justamente você precisar se desfazer do papel antes do vencimento e vender para outra pessoa. E quanto que o mercado vai estar disposto a te pagar naquele momento? Vai depender de para onde foram os indicadores financeiros. Se eu hoje comprar um título que me paga 12% ao ano para 2 anos, isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo.
Mas e se a taxa de juros no Brasil subir ainda mais? Será que alguém vai querer comprar um título que paga 12 se ele pode ganhar mais na taxa de juros do país? E aí é o que a gente acontece, que a gente chama de deságio, né? Muitas vezes eu tenho que vender esse papel por menos do que eu comprei. Esse é o risco, tá, gente? E vamos supor, eu fui lá, fiz o meu investimento em Tesouro Selic, hoje a gente está nessa máxima de 13,75 e dentro dos próximos 3, 4 meses ela começa a cair um pouquinho. Qual Olha, o que ótima eu posso pergunta sofrer essa. com isso O fazendo Tesouro investimento no Selic, Tesouro dentre Selic? todas as opções de títulos emitidos pelo governo, é aquele que a gente pode chamar de mais conservador, porque ele justamente acompanha a Selic. A Selic vai ficar negativa? Não, né? Assim, na teoria, isso... Uhum. A gente passou por algo da pandemia que foi Assim, gente, na difícil teoria voltar, né? econômica, Esse uma taxa de cenário juros econômico pode da ser negativa. A gente pandemia. tem países da Europa com taxa negativa, o governo faz isso para estimular o consumo. Mas no Brasil, na atual conjuntura e nas expectativas que temos muito claras, a gente vai continuar com uma taxa de juros bastante elevada, um pouco menor do que temos hoje para o ano que vem, mas ainda uma taxa de juros elevada e uma das maiores do mundo. Então, investir em Tesouro Selic significa acompanhar sempre essa taxa, seja maior ou seja menor. Tem vencimento esse tipo de aplicação? Tem, mas ele tem muita liquidez. Eu posso sair no momento que eu quiser, tá? O risco maior que a gente diz de uma saída antecipada é justamente nas outras categorias, onde uma oscilação da taxa de juros pode impactar muito no preço daquele papel. O Tesouro Selic, ele funciona muito bem para ativos com liquidez. Então, para aquela parcela dos seus investimentos que você quer manter a liquidez e quer ter segurança, tá? Sabia que é o mais seguro Sabia que é o mais seguro do país investir em título público Então atrelado à Selic? Por quê? Porque o governo ele é considerado um dos melhores pagadores do país, né? Se uma empresa tem a capacidade, a possibilidade de quebrar, o governo também tem. Mas para isso acontecer com o governo, tem que ser algo muito, muito maior. Exatamente. antes, né? E vamos lá, eu nunca investi e eu preciso começar a juntar dinheiro para isso, ou eu já juntei dinheiro. Qual que é o segundo passo que eu preciso para começar a investir realmente na Selic? Eu tenho meu dinheirinho guardado lá e Bom, eu o quero primeiro passo começar. é Por ter essa onde você aconselha a iniciativa, gente né, dar de o primeiro realmente passo? organizar a sua vida financeira, não deixar isso para depois, porque os juros compostos aliados ao tempo é um efeito multiplicador fantástico que a gente não pode desperdiçar. Então, o quanto antes a gente começar, mais esses dois fatores vão auxiliar na acumulação. Então, eu sempre digo que é um tripé, né? É o meu esforço de poupança, os juros compostos e o tempo. E para que haja o primeiro, que é o meu esforço de poupança, primeiro eu preciso estar com o meu orçamento ajustado, né? Eu preciso identificar qual é a minha capacidade de poupança e me comprometer comigo mesmo. Então, todos os meses eu tenho que saber o quanto eu estou disposto, eu posso dedicar do meu orçamento para aquele objetivo, que é o meu próprio planejamento, né? E tendo essa disciplina, eu vou começar a montar uma carteira. Bom, é claro que para a gente poder fazer uma recomendação individual, é preciso considerar vários fatores e uma consultoria de investimentos ela pode ajudar demais, né? Que a consultoria é justamente te ajudar a organizar os seus planos, a precificar os seus objetivos, entender os prazos que você precisa para cada um e conhecer o seu perfil. Porque o seu perfil de investidor vai te ajudar a ter uma carteira mais ousada, né, se permitir, ou uma carteira mais conservadora, porque você prioriza a preservação daquele patrimônio. E dentro desse universo, a gente tem diversos tipos de ativos, e aí é claro que precisaria, né, de uma live só para falar sobre isso. Mas para quem quer começar, eu indico formar a sua primeira reserva, que é a reserva de emergência, que é aquele tipo de investimento de baixo risco e com alta liquidez. E aí, para isso, o exemplo que você deu do Tesouro Selic funciona muito bem, CDBs de bons emissores, títulos privados também de bons emissores, ativos que você possa se desfazer a qualquer momento sem prejuízo, tá? Existem muitos fundos de investimento de renda fixa que são excelentes, que rentabilizam acima do CDI, né? Lembra que a gente falou 100% CDI? Tem muitos fundos
com baixíssimo risco, com altíssima liquidez, se rentabilizam muito bem. E o investidor... Ó, tem uma pergunta que eu acho legal. Essa reserva, vamos lá. ela seria Primeiro da vamos renda falar do tamanho dessa pós-fixada? reserva e eu já vou te responder essa sua dúvida. O quanto que cada um deve ter numa reserva de emergência? Isso vai depender da vida de cada um. A gente recomenda de maneira ampla que as pessoas guardem uma reserva para imprevistos um valor que represente de 3 a 6 vezes o seu custo de vida mensal. Então, as suas despesas mensais. É claro que se eu estou falando de um autônomo que tem uma renda muito variável, a gente recomenda que tenha uma reserva de emergências maior. Tá? Mas para quem é servidor público, para quem é CLT, que tem aquela renda certinha naquele dia do mês, de 3 a 6 vezes. Tá? Então, esse é o volume. Agora, que tipo de investimento a gente pode botar ali? Ela perguntou pré ou pós. Para essa reserva, recomendo pós-fixado ao CDI. Justamente por ter um risco menor e você ter a liberdade de poder sair a qualquer momento. Tá? Perfeito, perfeito. Então, pontapé inicial seria poder entender o quanto que eu tenho para poder investir. E, por exemplo, eu quero começar, tenho a minha reserva de emergência. A minha reserva de emergência eu não quero usar como investimento, mas eu tenho um outro valor que aí sim eu quero começar a investir. Existe um valor mínimo que eu posso começar a investir ou não? O que eu tiver, eu posso começar e aí sim aumentando você já o meu pode patrimônio de começar. investimento. E eu recomendo que faça isso. Não importa se é R$50, se é R$1.000, se é R$10.000, não importa. Hoje em dia, os tipos de investimentos, eles permitem valores iniciais bastante baixos. Tem fundos excelentes que você consegue fazer aplicações a partir de R$100. Até títulos emitidos, como a gente comentou aqui, o Tesouro, né? O Tesouro Nacional, títulos emitidos pelo governo também permitem aplicações de baixíssimo valor. E aí, pessoal, o primeiro passo é abrir conta numa instituição, né? E aí pode ser uma corretora, pode ser uma instituição financeira tradicional, pode ser um banco digital, pode ser uma cooperativa de crédito. A instituição financeira que você queira criar esse relacionamento. E é claro que eu sempre recomendo que vocês avaliem muito a qualidade do atendimento recebido, porque o mercado financeiro é commodity também. Hoje em dia você pode comprar título público, você pode em qualquer lugar, né? Mas o nível da consultoria, da orientação que o profissional vai te dar, é o que muitas vezes nos traz confiança, nos traz tranquilidade para montar a nossa carteira. Então, façam isso. Certo. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Clarice que eu achei bem interessante. Deixa eu trazer aqui, ó. O que seria melhor, investir mensalmente ou investir um direto, exemplo, 100 mil e um investimento pós-fixado? A gente usar um aporte inicial, valor maior, que legal isso daí. Valores menores a disciplina mensalmente? financeira, a disciplina de investir todos os meses ao longo de uma vida, ela tende a ser mais eficiente pelo efeito multiplicador de juros do que aquela pessoa que começou mais tarde e investiu um valor maior, tá? Eu costumo, nas palestras, fazer justamente esse tipo de quiz no final da palestra, comparando a situação de duas amigas. Uma começou a investir cedinho e ela começou a colocar R$200 numa aplicação até completar 35 anos de idade. Ela começou com 20 e ela fez isso até os 35. Com 35 ela parou e deixou só os juros compostos multiplicando o dinheiro dela até se aposentar. A outra amiga, ela começou mais tarde e lá com os 40 anos ela botou um valor maior no investimento. Quem tinha mais dinheiro para se aposentar? A primeira. Porque ela começou cedo e os juros compostos multiplicaram. Então, é claro que toda a situação precisa ser analisada, mas você ter um volume maior para investir de imediato vai te ajudar a conseguir uma negociação melhor, né? Então, se você coloca 100 mil, o banco vai te oferecer, vamos lá, 102, vou dar um exemplo, tá, gente? 102% do CDI. Se você for começar a investir R$1.000 por mês, talvez você comece ganhando 95 do CDI e com o passar do tempo você vai aumentando. Então, a condição oferecida tem muito a ver com o quanto você coloca de dinheiro. Mas isso não é o fator que vai fazer a diferença no seu planejamento. Muito bem. Não é via de... E nós temos um público muito grande de servidores públicos que hoje tem a intenção justamente de entrar no mundo do investimento, começarem a investir.
E a gente tem o paralelo do crédito consignado e o investimento. O quanto eu posso realmente, o quanto é válido utilizar o crédito consignado e fazer o investimento, justamente vislumbrando esse longo prazo, sabendo que eu vou ter esse aporte inicial um pouco maior e, como você acabou de dizer, eu posso aproveitar todas as condições Isso aí é uma questão muito a importante instituição da pode gente me falar aqui, oferecer, né? porque é desmistificar um conceito que a maior parte da sociedade tem, que quem toma crédito não pode ser investidor e quem tem investimentos não faz sentido tomar crédito e pagar juros. Isso é completamente errado. Um planejamento financeiro equilibrado e completo, em muitos momentos, ele contempla as operações de crédito que alavancam os nossos projetos de vida, né? Elas nos aceleram a realização de sonhos e muitas vezes a aquisição de bens que irão até gerar renda para a gente, né? Então, o uso do crédito para compra, por exemplo, de um imóvel que eu vou usar para gerar renda de aluguel, para um equipamento para minha clínica, para o meu consultório, para a realização de um sonho mesmo de vida, isso tudo faz sentido. E muitos desses nossos projetos nós não conseguiríamos pagar à vista. E é por isso que o crédito ele é um instrumento do mercado financeiro que precisa existir e precisa ser muito bem utilizado com sabedoria e com responsabilidade. E eu tenho diversos investidores que eu acompanho no seu planejamento financeiro, fazendo consultoria de investimento, que têm operações de crédito que foram indispensáveis para a construção de muito desse patrimônio investido. Então, isso é muito bacana quando a gente sabe equilibrar. E aqui, pessoal, eu quero dar algumas dicas. Eu gosto muito de falar sobre... Eu gosto muito de falar sobre alguns indicadores que a gente pode aplicar na nossa vida pessoal para ver como é que está a febre, né? Se a gente está bem, se a gente está precisando melhorar, né? E um dos indicadores que a gente precisa que todos conheçam antes de tomar um crédito é o indicador de comprometimento da renda, né? Então, quando a gente faz o meu orçamento familiar, eu vou conhecer exatamente tudo que entra, eu vou saber quanto custa a minha vida, e quanto custa a minha vida, eu estou falando de gastos essenciais, né? Moradia, alimentação, transporte, vestuário. Eu vou saber quanto eu tenho para gastar com o meu bem-estar também, que é importantíssimo, ele não é essencial, mas ele precisa existir. Isso é o supérfluo do bem, né, gente? Então, quanto custa a minha vida? Faz bem, gente. Supérfluo é diferente de desperdício. E aqui é um primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. A gestão do orçamento, ela não é para você deixar de fazer o que você gosta, é para você fazer coisas melhores que façam sentido para você. Então, vamos lá. Fiz o meu orçamento, identifiquei qual é a minha capacidade de poupança também, o quanto desse orçamento eu posso me comprometer com a quitação de dívidas, com créditos que me alavanquem projetos de vida. Não recomendamos que as pessoas tenham mais de 30% da sua renda comprometida com pagamento de dívidas. Inclusive, esse é um indicador que, para o mercado financeiro foi atingido, a gente nem tem mais acesso a crédito, né? Então, façam essa autoanálise. Hoje, do meu orçamento, quantos por cento eu comprometo em dívida? Estou ali na faixa dos 10%, são dívidas saudáveis, dívidas que constroem patrimônio, dívidas que me ajudam a realizar meus sonhos. Não tem nada de errado com isso. O que eu não posso é só pagar dívida. Então, mesmo tendo um compromisso com as minhas dívidas, eu preciso encontrar um espaço para os meus investimentos. Então, se todos os meses fizermos o dever de casa, ou seja, ganhamos, guardamos e só depois vamos gastar, isso vira um modo automático de se viver, né? Então, tentem fazer isso. Ajustou o orçamento, definam quanto vocês irão investir todos os meses, saibam quanto vocês comprometem em dívidas e vida que segue feliz. E utilizar a possibilidade que se tem do crédito com juros tão acessíveis hoje, por exemplo, utilizando o crédito consignado, que é o nosso mercado hoje, com juros tão acessíveis, para que a gente possa fazer isso, algo que muitas vezes levaria-se anos juntando valores para que a gente pudesse ter um aporte maior e garantir o futuro, garantir uma estabilidade financeira ou garantir algo melhor para a gente no futuro, né? Então, existe sim a possibilidade de utilizar o crédito consignado como um fator de investimento e ele é claro que quando eu falo isso. de um país com taxas de juros tão altas, eu preciso escolher muito bem o tipo de crédito, né? E o crédito consignado pela garantia
do recebimento dessa dívida, naturalmente ele tem condições melhores. Então, é um instrumento que pode ser muito bem utilizado no planejamento. Posso trazer um outro indicador bem legal, que eu tenho certeza que o pessoal vai fazer um monte de conta agora? Vocês já ouviram falar do indicador de patrimônio ideal? O que é patrimônio, gente? Patrimônio é tudo aquilo que a gente consegue construir ao longo da vida e que naturalmente precisam de um investimento para tal, né? Então, o dinheiro que eu tenho investido no mercado financeiro, os imóveis que eu comprei ao longo da vida, a minha participação societária na empresa, né? Tudo que engloba o meu patrimônio financeiro. Se as pessoas tivessem a disciplina de desde sempre guardar pelo menos 10% do que elas ganham, guardar. Não importa no que eu guardei, né? Eu investi em alguma coisa, posso ter deixado no banco rendendo, posso ter dado entrada no meu financiamento imobiliário. Tá? Então, se todos os meses eu construísse patrimônio, quanto eu deveria ter hoje de patrimônio, considerando a minha idade e a minha renda atual? Esse é um cálculo super legal de se fazer, tá? Você vai fazer também o seu, né? Silenciosamente, depois vai fazer. Eu adoro esse indicador porque ele é um retrato, né, imediato da sua situação de construção patrimonial. Não é para ninguém ficar triste. Muitas pessoas, inclusive, olham que construíram muito mais do que isso e é excelente. Mas ele é algo que nos mostra, olha só, o que a disciplina financeira poderia ter me ajudado a construir sem sofrer. Então, como é que é esse cálculo, gente? Vamos lá, todo mundo anotando aí. Papel e caneta na mão, manda um aviãozinho aqui, manda para quem você sabe que quer ouvir isso agora, que é importante. A sua idade atual, tá? Pegar a sua renda bruta anual. Então, se a pessoa ganha... Eu vou dar um exemplo aqui. A Ana, ela tem 42 anos de idade e ela tem uma renda bruta ao ano de R$240 mil, né? É só você multiplicar o quanto você ganha por mês, 12 meses, renda anual. Então, a idade vezes a renda bruta dividido por 10. É só isso. A Ana, que eu dei o exemplo aqui, ela deveria ou ela poderia ter um patrimônio de R$1 milhão hoje, se ela tivesse tido a disciplina de guardar todo mês 10%. E será que a Ana tem? Meu Deus, que dá até medo de calcular direito aqui o que eu já imaginei na minha cabeça. E quantas pessoas também... E é só através de reflexões e provocações como essa que a gente, de fato, desperta para o que o planejamento financeiro pode nos proporcionar, né? Em relação à qualidade de vida, à independência, à tranquilidade, a bem-estar. Porque dinheiro, gente, ele não é o objetivo final, mas o dinheiro ele é meio, né? E se eu souber viver bem com ele... Exato. Eu vi uma fala sua sobre isso, que realmente a gente precisa aproveitar a jornada e não poupar para aproveitar só no final da vida ou lá no futuro. Então, a gente sabendo fazer essas escolhas, esses planejamentos, como você bem falou, a gente está aproveitando a jornada e tem muito como importante, colher né? E é frutos no tudo futuro também. relacionado Isso que é o mais a finanças interessante. comportamentais, né? A partir do momento que as pessoas elas deixam de cair naquelas ciladas habituais, por exemplo, a gente tem uma tendência muito grande a procrastinar e a gente é uma sociedade muito imediatista. Nós somos ansiosos, a gente quer tudo para ontem. Então, falar de planejamento de longo prazo é difícil e a gente precisa realmente ensinar o que é juros compostos, o que é o efeito multiplicador disso e a importância dessa disciplina. Então, a gente... E como os juros compostos transformam uma vida, né? Você sabe que brasileiro não faz conta, né? É uma coisa maluca isso. A gente não tem educação financeira muitas vezes dentro de casa, nem nas escolas, nem nas universidades. E aí a gente acaba aprendendo na dor, né? Quando a gente já está numa situação muitas vezes ruim. Se a gente for olhar, 7 a cada 10 brasileiros não sabem quanto pagam de juros. Simplesmente não sabem quanto pagam de juros. E apenas 10% da população faz algum investimento pensando no futuro. E aí, se a gente for olhar a realidade, né, dos aposentados, vamos falar um pouquinho dos aposentados? Porque é o futuro de todos nós, né? Vamos. E também
como chegar na aposentadoria sabendo Você que eu vou estar deve, né? confortável, né? Quando Porque eu posso quando começar a isso gente agora fala de também, constituir né? aquela reserva de emergências, é prioridade zero. Por quê? Sem uma reserva de emergências, eu estou completamente desprotegido. E a pandemia mostrou que a maioria das pessoas não tinha essa reserva, né? Mas aí, preenchi a minha reserva de emergência com aquele volume ali de 3 a 6 vezes, ou um pouquinho mais, né? Liquidez e sem risco. Agora, vamos pensar no restante do meu planejamento de investimento. E nesse restante, incluem os meus projetos de vida, naturalmente, e também a minha longevidade. Longevidade, gente, não é mais uma escolha. A gente vai viver mais. Isso é fato. A mulher mais velha desse mundo, ela viveu por 122 anos. Vocês sabiam disso? Uma mulher, né? Claro. É. Eu falo Tempo, brincando, é tá? bastante Mas dinheiro para assim, poder hoje no aproveitar, mundo tem hein? mais de 300 mil centenários. 80% deles são mulheres. Aí tem uma questão, uma predisposição genética, né, para isso, ok. Mas o fato é, 30 mil desses centenários estão no Brasil e nós, muitos de nós, teremos parte deles, né? E aí, como é que a gente quer viver essa longevidade? Não adianta só viver mais, eu quero viver bem, né? Senão me leva antes, Senhor, pelo amor. Com certeza. Tem que fazer uma reserva de emergência para garantir o Botox, como a Clarice disse, né, Exatamente. Clarice? Não só o Botox, Tem é o que Botox, é o garantir isso aí até preenchimento, o é o final da Pilates, vida. é o meu lazer, é o que me faz ser feliz. Porque viver para sobreviver não tem graça nenhuma, gente. E educação financeira não é privação, é bem-estar, tá? E aí, gente, voltando a falar dos aposentados, que eu adoro falar sobre esse tema. Vocês sabiam que no Brasil apenas 3% dos aposentados conseguem se manter sozinhos com o planejamento que fizeram ao longo da vida? Todo o resto depende de parente ou de caridade ou precisa continuar trabalhando. Porque sem isso eles não conseguem sustentar o custo de vida. É uma realidade muito triste, né? E a gente precisa mudar isso. Como é que a gente vai mudar isso? É começando a planejar agora. Quando a gente fala de montar uma carteira de investimento, é justamente para que cada fatia da minha pizza seja coerente com o que eu quero construir. E aí vai ter uma parcela que vai para minha renda fixa, vai ter uma parcela que vai para minha aposentadoria, vai ter uma parcela que vai, de repente, para aquele investimento mais ousado, mais arrojado, porque hoje eu tenho capacidade e perfil para isso. Entende? Por isso que a consultoria individual é importante. Mas falando do dever de casa que todo mundo pode fazer antes de ir para uma consultoria, guardar hoje em algum tipo de investimento fechado para o futuro vai me ajudar a evitar que eu desmonte aquilo ali em qualquer necessidade, né? Com certeza. E até aproveitando e falando de aposentadoria, nós temos um público grande hoje dos servidores públicos que chegam a um determinado momento da vida que eles acabam não optando em fazer nada, nenhum novo projeto, utilizando, por exemplo, o crédito consignado, sem comprometer nenhuma nova parcela do seu orçamento, porque eles estão preocupados com um salário menor que a aposentadoria vai trazer para eles. Sabendo que a gente pode aproveitar isso antes dessa aposentadoria chegar, para que ele possa fazer esse investimento e que isso lá na frente não seja um fator que limite ele nas ações, no dia a dia. Nossa, isso é uma fala interessante, porque as pessoas elas começam a sofrer por uma redução de renda que vai acontecer lá na frente. A gente sabe que isso é fato. E é por isso que hoje existe um tipo de investimento chamado previdência complementar. Por que complementar? Porque ele vai justamente complementar o que falta da sua renda. Ele vai complementar o valor de INSS, que muitas vezes é muito baixo para quem é CLT. Ele vai complementar uma aposentadoria do servidor público, que por vezes também pode reduzir. Então, um plano de previdência complementar, ele pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Ele é extremamente seguro. Hoje, a legislação, ela protege muito o sistema previdenciário, tá? E existem vários tipos de planos, que também, claro, demanda uma explicação bastante detalhada, mas eu vou didaticamente e resumidamente explicar alguns caminhos para vocês, tá? Bom, um bom plano de previdência complementar, ele vai me ajudar em 4 P's do planejamento financeiro. E se vocês lembrarem dos 4 P's, isso tudo vai fazer sentido, tá? Então, o primeiro P, que eu vou chamar aqui, é o planejamento financeiro de longo prazo. Por quê? Diferentemente de qualquer outro tipo de investimento, seja um CDB, um RDC, um fundo de investimento tradicional, um título público,
Diferentemente desses, o fundo de previdência ele não tem vencimento, tá? E ele também não tem nenhuma forma de antecipação de imposto de renda ao longo da vida, o que é comum em alguns fundos de investimento. Então, quando a gente fala de poder de acumulação de juros compostos, ele é imbatível, porque ali é uma bola de neve, é juros sobre juros e não tem nenhum passo para trás. Isso fez sentido para vocês agora, né? Por isso que a gente diz que se o seu objetivo para aquele determinado investimento é o longo prazo, entenda longo prazo como algo acima de 10 anos, o instrumento de previdência complementar ele é mais eficiente, sim. Devo fazer qualquer previdência? Não, gente. A gente precisa comparar, precisa ficar muito atento às condições de cada plano. Analisem qual é a taxa de administração, se tem taxa de carregamento, todos os detalhes, façam perguntas, tá? Mas a regra do plano de previdência inicial é essa. Vamos falar do segundo P? Falei do planejamento financeiro. O segundo P é o planejamento sucessório. Então, tem muitas pessoas que decidem fazer um plano de previdência até numa fase mais avançada de idade. Por quê? Porque a previdência, ela não integra inventário e ela não paga IPCMD na maior parte dos estados brasileiros. Então, muitas vezes, aquela parte do meu patrimônio que eu não tenho mais planos para utilizar, né? E eu já quero definir quem seriam os meus beneficiários, eu posso colocar no plano de previdência. E isso faz com que o processo de transmissão daquele recurso seja muito mais rápido, menos custoso também, tá? Vamos para o próximo P? O próximo P é o planejamento tributário. Eu falei que a Previdência não tem uma antecipação de imposto ao longo da vida, né? Em alguns tipos de plano, tá? Eu vou falar o nome aqui, um plano PGBL, P de pato, PGBL, ou um plano fechado, que vocês fazem, por exemplo, numa cooperativa de crédito, uma associação de classe. Nesses tipos de plano de previdência, o governo te dá um benefício fiscal. O que quer dizer isso? Tudo que vocês aplicam nesse tipo de investimento, dentro de um limite de 12% da sua renda bruta, você pode incluir na sua declaração anual do imposto de renda como uma despesa dedutível, como se fosse aquele dinheiro que você pagou plano de saúde, despesa de educação. Isso faz o quê? Faz com que você pague menos imposto de renda, ou até retire. Com certeza, é uma forma de ir lá. Nossa, eu tenho diversos investidores que vai chegando perto do final do ano, que já sabe mais ou menos qual vai ser a sua renda bruta, tributável, e fazem um aporte único. E você pode fazer esse aporte todos os meses, não importa, mas tudo que você integrar nesse tipo de plano, anualmente você tem uma economia de imposto de renda. E economia no mundo financeiro é legal. Então tem muito funcionando, né? É só saber ser estratégico e botar a cabeça para funcionar justamente, porque o dinheiro pode sim trabalhar e você viu gente. Como que um planejamento financeiro completo envolve muito mais do que saber o que é o mundo de renda fixa, o que é o CDB. É informação que vai me ajudar em tudo, vai me ajudar no meu planejamento de longo prazo, vai me ajudar a identificar meus objetivos de vida, a conhecer o meu perfil, a diversificar uma carteira e ganhar muito mais do que me limitar à taxa de juros do país, né? E agora vamos para o último P. Faltou mais um P? E entender que o último P é o planejamento de aposentadoria de fato. Porque o plano de previdência, ele vai te permitir, na idade que você quiser, tá, gente? Não é travado em 65 anos, não. Você vai decidir quando você quer tornar aquele patrimônio que você adquiriu ao longo da vida numa renda complementar. E você pode optar por sacar todo o dinheiro, você pode escolher receber por um prazo determinado, ou por até você morrer, né? Enfim. Isso também são questões cheias de particularidades, que naturalmente, quando vocês forem fazer um plano, precisam fazer todas as perguntas. Mas, no geral, é um plano que te dá muita liberdade e muita segurança, tá? Falamos dos 4 P's. Então, não precisa 4 P's importantes, porque se a gente pensa em uma pessoa que está vislumbrando já a aposentadoria e que não quer comprometer, ela pode sim tomar um investimento para que isso se torne parte da renda dela para o futuro dela. E deduzindo de imposto de renda, fazendo várias manobras que beneficiem ela no momento presente e também no momento futuro. Então, basta realmente ela entender o quanto isso pode realmente beneficiar a vida dela
o presente, sem deixar de viver o hoje, que ela que é vai o mais viver dentro importante. dessa linha de Gente, investimento, né? nós temos dois tipos de pessoas, né? O gastador e aquele efetivamente poupador, né? Tem pessoas que entram numa paranoia tão grande de ter que guardar, ter que investir, ter que planejar, que se tornam acumuladores. E aí deixam de viver o hoje, deixam de ter bem-estar financeiro e qualidade de vida. E eu prego muito isso nas nossas abordagens. A educação financeira, ela é para que eu viva melhor hoje. E quando eu olhar o meu orçamento, aí eu quero trazer um outro indicador bem legal aqui para vocês também fazerem uma autoanálise, tá? Quando eu olhar o meu retrato e fizer um diagnóstico de como está a minha vida financeira hoje, para isso eu preciso conhecer o meu orçamento. Existe uma regrinha que a gente chama de 50, 15, 35. O que essa regrinha diz? Eu posso dedicar 50% da minha renda para os meus gastos essenciais, ou seja, para manter o meu padrão de vida, né? Então, eu posso morar num imóvel mais caro, pagar aluguel, pagar um financiamento, se eu quiser, mas dentro daqueles 50%, eu vou usar para viver. Fazendo isso, outros 15% da minha renda, eu vou destinar às minhas prioridades financeiras, que pode ser pagar dívidas e investir. Eu não falei uma coisa ou outra, podem ser as duas coisas, 15%. Então, vamos lá. Eu vou pegar o máximo que eu puder dessa prioridade, eu vou botar na minha capacidade de investimento, né? Para criar o meu patrimônio, mas eu posso ter dívidas ali também e tá tudo certo, tá bom? Quanto que sobrou, gente? Eu tirei 50, tirei 15, sobrou 35. Para quê? Para eu fazer o que me der vontade, para eu viver feliz, para eu gastar com supérfluo. E isso é educação financeira. Eu fiz o meu dever de casa, eu vou gastar com o que me faz bem, com a consciência tranquila. Exato. Acho que essa perspectiva é muito importante trazer, porque as pessoas vão... É muito 8 ou 80. E existe todo um planejamento que pode ser feito e que você pode encaixar muitas coisas aí no meio. Como você disse, eu posso manter um padrão de vida bom, eu posso fazer meu investimento e eu posso viver realmente a minha vida como eu quero viver, gastando da forma que eu quero gastar. Só que tendo consciência que eu estou encaixando as outras partes aonde elas precisam ser encaixadas. E falar sobre dinheiro hoje, existe um tabu muito grande, que as pessoas às vezes têm um preconceito. Então, trazer essa fala sobre dinheiro e como o dinheiro pode ser um fator de proporcionar alegria, é muito importante. A gente vive em sociedade, então saber lidar com dinheiro é necessário, né, gente? A não ser que a gente queira, né, ir lá morar na floresta, sei lá, ter uma vida completamente alheia à realidade que hoje estamos vivendo aqui. Então, a gente precisa fazer escolhas conscientes e essas escolhas, elas só são conscientes a partir do momento que eu tenho informação, que eu tenho segurança para tomá-las, né? E hoje o mercado financeiro, ele oferece muita coisa e muitas vezes coisas que são muito atrativas, né? Que nos brilham os olhos. Mas antes de eu tomar qualquer rumo, eu preciso entender o que eu estou fazendo, tá? Desconfiem sempre, façam as perguntas, entendam para quem vocês estão emprestando o dinheiro de vocês, que tem muito a ver com risco, né? E não deixem de plantar hoje a sementinha do futuro. Então, façam a reserva de emergência, mas façam também aquele investimento para longevidade. E aí, se vocês já estão numa idade ali como eu, perto dos 40 anos, e ainda não começaram, deve estar tentando um monte de dúvidas aqui na cabeça. Assim, ai meu Deus, mas quanto será que eu já deveria ter com essa idade? E aí tem mais uma dica da Vivian para vocês. Passa aí pra gente. Vamos fazer uma live só de indicadores financeiros, né? E esse conteúdo vai ser verdade. Em várias lives. E é tudo muito fácil da gente fazer, né? Então, é justamente para a gente se provocar, tá, pessoal? Vejam, nunca é tarde para a gente tomar as rédeas da nossa vida financeira, mas quanto antes, melhor. Então, um mês de juros compostos lá na frente faz diferença. E aí, pessoal, existe uma regra, tá? Que ela é muito bem explicada no livro As 4 Dimensões de uma Vida em Equilíbrio, que se chama 1369, tá? Alguns já devem ter ouvido falar, inclusive um dos autores desse livro é professor da UFSC, o Jurandir Macedo, maravilhoso. E ela diz o seguinte: com 35 anos, eu deveria ter
acumulado em uma reserva para a minha aposentadoria o equivalente a 1 ano de renda, 1 ano do meu salário, tá? Com 35 anos. Com 45 anos, eu deveria ter acumulado o equivalente a 3 anos de renda. Com 55, 6 anos de renda. E com 65 anos, eu deveria ter acumulado 9 anos de renda. Para quê? Para que eu possa, a partir de então, me aposentar gerando uma renda passiva que mantenha o meu padrão de vida. Vocês viram que a pessoa que começa com 55 anos, ela pode, como o exemplo que uma colega que deu, fazer um aporte maior, extraordinário, vender um imóvel e botou na... Pode, claro que pode. Mas se eu começar cedo com a disciplina financeira, esse poder de acumulação ele vai ficando muito fácil. Entendem? Então, olha a nossa responsabilidade também de deter a informação e multiplicar isso para os nossos filhos, para os nossos familiares, incentivar as outras pessoas. E incentivar o uso dos investimentos ao nosso favor, não ter o medo, né? Começar a se informar sobre, porque a informação nos dá mais poder, nos traz conhecimento e faz com que a gente fique muito mais seguro na hora de saber fazer as escolhas. Aqui hoje a gente começou falando sobre a Selic, foi um pouco para pensar na aposentadoria, só que existem outras formas de investimento, algumas mais arrojadas, mais arriscadas, que a gente pode aprender, pode fazer outras lives explicando cada uma delas, mas a essência disso tudo é mostrar que, através do conhecimento, a gente pode sim fazer o dinheiro render, ter uma vida financeira mais saudável. Exatamente. E outra, gastar com prazer. Por que não? Porque se eu fiz o dever de casa, eu vou achar com que gastar. Mas com certeza vou. Não é verdade? Com certeza. Com certeza. Vivian, tem uma pergunta que passou aqui que eu achei bem interessante, até para a gente poder ir encerrando a nossa live, que a gente achou que em pouco tempo já se estendemos bastante. Como seria uma carteira de investimentos ideal? Uma porcentagem de reservas de emergência? Como então, seria assim, o ideal, claro, depende da exemplo? necessidade de cada um e do perfil de cada um. Mas eu vou trazer aqui um exemplo de uma carteira moderada, pode ser? Vamos falar em termos de estratégia, tá, gente? Quando a gente monta uma carteira, a gente começa definindo a alocação tática, que é o tamanho da pizza de cada estratégia. Então, dentro da família de renda fixa, uma pessoa conservadora, a gente vai dedicar ali, talvez, 70% da carteira na família de renda fixa. Aí a gente também vai poder considerar uma outra parcela em ativos indexados à inflação. A gente falou sobre isso lá em cima, né? A inflação ela é muito alta. E dá para ganhar dinheiro com a inflação? Dá. Tem título público que é atrelado à inflação, tem título privado, de bancos, de empresas que são atrelados à inflação. Mas adianta eu ganhar só a inflação? Não, né? Eu quero ganhar a inflação e um bônus, né? Que é o ganho real. E esses papéis, eles pagam assim mesmo. Então, essa parcela da pizza, ela me protege da inflação. Outra parcela da pizza, ela vai estar indexada a ativos pré-fixados também, que trazem segurança em momentos que a taxa de juros cai, aquele pré-fixado ele sustenta muitas vezes o ganho da minha carteira, né? Outra parte dessa pizza vai estar em quê? Em aplicações diversificadas, talvez com fundos multimercados que captam oportunidades em câmbio, em bolsa exterior, bolsa brasileira. Então, a gente tem tantas estratégias hoje no mercado financeiro que um fundo de investimento da categoria multimercados, ele é uma estratégia pronta de diversificação. Então, para quem tem interesse em começar nesse universo, conheça mais sobre esse tipo de fundo, tá? E aí, é claro, se o perfil é um perfil mais arrojado, que gosta de operar na bolsa, a gente também vai ter uma parcela dessa carteira em ações. Então, a pitch ideal vai depender de várias coisas. Muito incrível. Depende de cada pessoa, né? É conhecer o seu perfil e entender até onde você pode ir, o quanto você está disposto a arriscar. Mas deixa eu dar essa última dica, assim, a todos vocês aqui certamente têm relacionamento com alguma instituição financeira, né? Se gostam hoje da instituição que estão, provoquem isso. Falem, olha só, gostaria de uma consultoria de investimentos. A instituição tem especialista para me atender? Hoje isso é super comum, né? Eu estou no mercado financeiro há 15 anos, eu trabalho numa instituição cooperativa e nós temos uma equipe enorme de especialistas para ajudar as pessoas a montar as suas próprias carteiras de maneira muito imparcial.
Então, usem desse serviço. É uma responsabilidade da instituição orientá-los nisso, tá? Tem uma dica importante. E, Vivian, se as pessoas querem te encontrar, onde elas podem consumir mais o teu conteúdo para aprender Legal. mais? Então, vamos Até lá. a próxima live Tem o meu que a gente vai LinkedIn, marcar né, que logo, é logo. Vivian Alcar, tá? É uma rede profissional que, naturalmente, vocês podem mandar mensagem, se quiserem, alguma orientação, é claro. E eu também sou autora de conteúdos do canal suasaudefinanceira.com.br. Esse é um canal da instituição financeira cooperativa Unicred, tá? Então, eu faço parte da equipe e lá, semanalmente, a gente está publicando artigos, vídeos curtinhos para explicar justamente essas questões de finanças que não precisam ser complicadas. E tem muito material para download gratuito também, tá, gente? Uhum. Com certeza. Eu estava antes da live lá consumindo o conteúdo da Vivian. Muito insight, muita dica valiosa que a gente pode usar no nosso dia a dia. E eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade por estar conversando aqui com a gente, tirar todas essas dúvidas sobre Selic, trazer um pouquinho mais de conhecimento para a gente. Quem está aqui acompanhando a gente tem interesse de trazer muito mais sobre investimento com a Vivian, trazer sobre cada assunto, em cada momento, o que fazer, que com certeza ela tem uma didática incrível e que vai fazer a gente entender muito mais sobre o universo do investimento. Olha, foi um prazer. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi ótimo trocar com vocês. E até a próxima. Desejo sucesso aí na vida financeira de todos. Para todo mundo, né? Obrigado por quem está aqui acompanhando a gente. Quem ainda não acompanha a Facilite, segue a gente, acompanha o trabalho da Vivian também. Vocês podem aprender muito a cada dia com o trabalho dela e pegar grandes dicas lá na suasaudefinanceira.com.br. Beijo, Então tá pessoal. certo. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. Vivian. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.